Boa tarde, tudo bem? Você está no canal Aloxi. Eu sou Silvana Barbosa, sou professora de História, mestra em Políticas Públicas, pedagoga e hoje eu curso Neuropsicopedagogia Clínica. Se você gostar do nosso canal, divulga, compartilha, deixa aqui seus recados, assim poderemos estar trazendo mais vídeos que sejam do seu interesse. Hoje nós vamos falar sobre Djibouti. É um país que fica na região oeste ou nordeste da África. Com certeza é um país que pouco conhecemos, pouco divulgamos, mas que ele é de extrema importância para os povos da antiguidade. Então fica aqui a primeira dica. Quando a gente trabalhar a antiguidade, os povos da antiguidade lá nas aulas de história, trabalhar um pouco a atualidade junto com o professor de geografia ou mesmo sozinho, como que estão esses países daquela região de hoje, como que eles vivem, como que eles se desenvolveram, qual que é a realidade deles, para que o aluno perceba que o processo histórico faz total diferença. Povos que foram extremamente ricos no passado, hoje podem estar em situação muito precária e vice-versa. Então é importante aí que as pessoas entendam que o processo histórico faz com que as pessoas mudem, que os países mudem, que a sociedade muda. Aí a gente desmistifica aquilo, o mundo sempre foi assim, as coisas sempre foram dessa forma. Não, as coisas foram melhores ou foram piores, depende do ponto de vista, mas que elas se modificam. Porém, o processo histórico é um processo lento. Então a gente fala aqui de 1000 anos, 2000 anos, 10.000 anos. Então é importante também que as pessoas percebam essa situação. A humanidade, o ser humano, ele vive em média 70, 80 anos, ele não consegue perceber tantas mudanças. Principalmente se a gente for pensar em antiguidade, né? Se a gente for pensar nos dias de hoje, as coisas são muito mais rápidas, as mudanças elas acontecem de forma muito mais rápida. Mas se a gente for comparar com a humanidade, não. Então o Djibouti, como eu falei, ele está a oeste da África, e ele fica na região do Mar Vermelho e ele está na entrada do Mar Vermelho. Ele é um país bem pequenininho, não sei se vocês vão conseguir ver, mas ele fica aqui, ó, nessa região. Então, justamente na entrada do Mar Vermelho, né? Aqui está indo para o Mediterrâneo e aqui é o Mar Arábico. Então, ele é um país de passagem de navios, né? Principalmente porque a gente vai ter aqui no Egito o canal de Suez, então a gente vai ter aqui um trânsito muito grande de navios dessa região que saem da região da Ásia e vão em direção à Europa. É um país que conseguiu a sua independência em 1977, ele era uma colônia francesa, então é um país recente também, como todos os países da África, né, que se formaram muito depois da Segunda Guerra Mundial. Como eu falei, seus habitantes são povos bem antigos, eles vêm lá da antiguidade, então traz aí uma cultura muito rica, muito bela, que precisa ser apreciada. Eles foram dominados pelos árabes, como toda essa região, né, do norte da África, então o Islã ele é praticado naquela região, né, toda, tanto a região nordeste e norte da África, e ele tem principalmente dois grupos étnicos, os Issás e os Afars. E eles têm uma guerra de fronteira com a Eritreia, disputando onde que fica a divisão dos seus territórios, onde acaba um, onde termina outro. Então esse conflito ele ainda existe e a gente às vezes tem algumas situações bem complicadas realmente de guerrilheiros brigando ali pelo seu território. Ele tem duas regiões que são belíssimas. Uma é o Lago Assal, que tem as temperaturas mais altas do mundo. Ele chega a ter 52 graus essas águas, porque ele é numa região vulcânica extinta. Então olha só, tem salinas na região, tá vendo? E tem alguns lugares onde até é possível você estar encontrando águas termais muito quentes. Tá vendo que lugar belo?
parte geográfica dos países africanos são muito bonitas e pouco a gente conhece, porque o turismo nessas regiões eles não são tão tranquilos por conta, inclusive, né, dos conflitos armados que eles têm em toda a região. Então ele fica numa região vulcânica, o vulcão aqui está extinto, né? Então é uma região quente, extremamente quente, mas ela não tem um vulcão ativo. Diferente do deserto salgado de Danakil, que é esse aqui, ó. Tá vendo? Esse é um deserto e ele fica numa região vulcânica, porém, como ele é muito baixo, é uma depressão onde fica esse deserto, é possível você encontrar magma em algumas regiões. É um lugar extremamente difícil de se ter vida, né, animal ou vegetal, porque você vai estar encontrando temperaturas muito altas, você vai estar é um deserto e você vai estar encontrando larvas em vários locais desse deserto. Porém, é um deserto lindo, né? É algo maravilhoso, mas que não há uma população. Bom, Djibouti também tem uma situação bem peculiar, que é a questão dos refugiados. Nesse país, muitos africanos passam por lá em direção ao Iêmen, à Arábia Saudita ou mesmo em direção à Europa. A maioria de forma clandestina, fugindo de outras guerras, de outros países, de outros conflitos. A África ainda encontra-se em muitos países com muitos conflitos e os povos muitas vezes são obrigados a sair de um local para ir por outro. Então dá para trabalhar muito quando a gente se falar de refugiados, trabalhar o Djibouti. Ele tem uma característica de acolher os refugiados, de tratar bem os refugiados. Porém não é um país rico, então as pessoas acabam não ficando lá, porque lá não tem condições de você sobreviver, né? Lá tem condições de você passar um tempo, mas não que você saia do seu país para um lugar onde tem uma melhor condição de vida, não é lá que eles vão ficar. Eles têm campos de refugiados, né? Tem campos que tem mais de 30 mil pessoas. Então pensa, tem cidade que não tem isso, né? Nós temos várias cidades brasileiras que tem 10, 15 mil pessoas. Lá são 30 mil pessoas no campo de refugiados, né? E eles têm mais de 100 mil migrantes. Então muitos dos refugiados acabam ficando no país, mas não é um país que oferece assim uma condição de crescimento, uma condição de emprego, eles não têm nem para eles, mas eles são solidários. Então é importante quando vocês estiverem trabalhando a questão de refugiados, por que as pessoas saem dos seus países, o que elas buscam, entender um pouco essa questão do conflito, da perseguição religiosa, da luta armada, como que você perde o seu território para um outro grupo étnico, né? E aí entra naquilo que eu falei para vocês lá, acho que há umas 2 semanas atrás, a respeito da divisão que foi feita na África, né? Lembra? Nós tínhamos uma África que cada parte coloridinha é um povo africano. E ela foi dividida de forma arbitrária pelo europeu, né? E aí se transforma em países, em poucos países. E aí os conflitos armados vão ser muito grandes, porque um país, um povo não quer se submeter ao outro. Isso é algo que dá para se entender o motivo. Talvez a gente acha que pode ser contornado, porque pode, né? O diálogo sempre é importante, mas são conflitos milenares. Então não foi tão simples você dividir e não foi tão justo você dividir os países de acordo com os interesses dos europeus, né? E aí a questão dos refugiados, quando eles chegam num país também, é difícil para aquele país receber um contingente de pessoas desempregadas, com necessidades, com fome, e absorver essas pessoas na sua situação trabalhista, no seu dia a dia. A população daquele país tem medo de perder seus empregos. Então essa situação de refugiados ela é muito complexa, não só é fugir, né? Porque você vai fugir para onde? Ninguém quer te receber, né? Ah, não, vem para cá. Não, não é assim que funciona.
Então é uma relação muito complicada que existe na região da África e que Djibouti acaba sendo um país que acolhe, né? Acolhe, trata dentro das possibilidades da pobreza que eles têm, mas eles acabam fazendo esse papel de acolhedor. Outra situação extrema que Djibouti vive é a questão das mudanças climáticas. Ele é um país que sofre muito essa questão da mudança. A água lá cada vez fica mais escassa. Então, um país que já tem pobreza, né, já tem um trânsito de pessoas de outros países precisando de condição de vida, de alimentação, de água, eles não têm essa água, as águas ficando cada vez mais escassas. Então é um dos países que se estuda muito os reflexos da mudança climática. Então, quando se trabalhar com mudança climática, um país interessante para se trabalhar seria esse. Apesar de hoje a gente ouvir muitas teorias, né, de que não existe mudança climática, os teóricos, né, que estão subsidiando aí a nossa educação colocam sim que existe, que precisa ser revertido, que o mundo tem que estar mudando as suas indústrias, colocando filtros, usando menos petróleo e mais recursos naturais. Por quê? Porque a mudança climática vai trazer problemas. A gente já vive os problemas que é a escassez de água. Apesar de ser um país onde tem escassez de água, é um país onde vive numa região árida, mas eles tinham mais água e a cada ano essa água vai ficando mais escassa. Então vale a pena estar estudando aí sobre a água. Esse país em específico ele traz essa situação bem propícia para estudos, ok? Então é isso que o canal Aloxi deixa hoje para vocês da África. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa seu comentário, deixa a sugestão e te aguardo amanhã às 16 horas aqui no canal Aloxi para falarmos sobre o cotidiano da escola. Até amanhã e tenha aí um ótimo final de tarde. Até lá!